boa noite. Começamos mais um Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje a gente conversa aqui com a atriz, dramaturga, dançarina e multiartista Giovana Rodrigues, que vem contar um pouquinho sobre os seus trabalhos, falar um pouquinho, conhecer um pouquinho essa artista que se arrisca também aí entre a dança, o teatro, a música, enfim, que vem trazer arte aí pra gente por onde ela passa, e a gente está muito feliz em poder estar aqui e contar um pouquinho da trajetória dela. Há um tempo atrás, quase um ano atrás, ela veio falar aqui do primeiro trabalho que ela que ela dirigiu, que é o Currículo Vital, e agora, um ano depois, ela volta para falar sobre a volta desse trabalho que vem repaginado, que vem com novidades, com coisas novas, e também falar sobre o seu videoarte, que é o Corpo que Dança. E, para isso, a gente conversa com a Giovana Rodrigues. Boa noite, Giovana, bem-vinda. Boa noite, Alô, obrigada. Obrigada mais uma vez por esse espaço, que é tão importante no fazer artístico, né? Para a gente conversar e trocar, falar sobre arte e convidar a população toda para comparecer e assistir a gente. Com certeza, Gel, a gente tem o Cultura Livre com esse intuito mesmo da arte estar sempre mais perto da população e a gente conseguir trocar essa ideia e desconstruir que essa coisa do artista está tão longe, né? Ele está aqui do seu lado, pertinho, e você pode ficar sabendo de tudo que rola aí nesses bastidores. Gel, fala um pouquinho sobre você. Eu sei que a gente já teve aqui, mas para o público que está te conhecendo agora, poder te conhecer um pouquinho, contar um pouquinho da sua trajetória aí e a sua ligação, né, com a arte, com a dança. Bom, Giovana Rodrigues, como você já apresentou, eu gosto de falar que eu sou um corpo em movimento, né? Eu gosto de falar que a arte, ela perpassa por mim e vai me trazendo para um lugar de experimento. Eu acho que a arte, ela é muito esse lugar, né? Onde eu posso muito bem testar todas as áreas possíveis, assim. E não me limitar, porque a minha formação, você sabe bem, que é de atriz, mas isso não me limitou a não experimentar outras coisas, né? Como você disse, em um dos trabalhos que eu vim no ano passado falar com você, eu estava estreando nessa minha direção, né? Então, era novidade, assim, para mim. Então, era mais um campo de possibilidade, né? Que a arte permite. Então, explorar tudo isso é muito bacana. Até então, fixa só no teatro, para depois vir para esse audiovisual, para conhecer o que ele é, para entender. E entender que ele também é feito para mim e para que eu possa criar através das minhas vivências. E realmente, Gel, e a gente já... o seu videoarte, conta um pouquinho pra gente, né? Ele foi criado num momento, assim, que era um momento reflexivo também. Então, como que você já sempre foi uma atriz, eu te conheço, né? Sempre foi uma atriz que gostou de colocar o corpo em movimento, de dançar, de experimentar. É isso que você fala, é um corpo em experiência, né? Que vai experimentando coisas. E aí, como você traz para esse corpo que dança, essa coisa de querer experimentar ele também dentro de uma outra camada que é o videoarte, né? Corpo que Dança nasce como uma grande... Eu vou falar brincadeira no sentido das técnicas teatrais mesmo, né? Pra gente criar, a gente tem que brincar, a gente tem que se divertir para isso. E Corpo que Dança nasce dessa necessidade, assim, do meu próprio corpo. E como que a dança, ela tá inserida na minha vida há tanto tempo, assim. E como que isso me transformou e me coloca numa perspectiva de controle corporal. Eu acho que a dança, ela faz isso. Ela faz com que a gente tenha, primeiro, noção do nosso próprio corpo e controle dele. Então a dança, ela ocupa esse lugar. Então quando o Corpo que Dança foi criada, gestada ali, escrita, foi com esse intuito de escrevivência mesmo, de trazer essas experiências da dança através do corpo. Contudo, é pensar que eu sou um corpo gordo. E como é que um corpo gordo está para a dança e como que a dança está para esse corpo, né? Como que por muito tempo a gente foi colocada num lugar de que não dança, que a dança não é pra gente. Então, talvez o videoarte seja essa vivência, né, a partir desse meu olhar, que sou uma pessoa gorda que dança, para que outras pessoas também venham me acompanhar nessa dança. E a gente também, assim, muitas pessoas têm aquela coisa, né, que o corpo tem que estar preparado para dança. Não, né? Qualquer corpo pode dançar. Ah, ela é muito dura, não tem gingado, nunca vai conseguir dançar. Mas como é o seu ritmo, né? Que você se coloca em movimento, tá mais nesse lugar, né, do que se você se preparar
para dança. O que você acha disso, Gel? Eu acho que é exatamente isso, assim, a dança, mais uma vez, eu abri falando que eu sou um corpo em movimento, porque a dança, ela é exatamente isso, é um movimento. E o movimento, ele se dá quando a gente sente aquele ritmo, né? Então, é um braço que dança, é uma perna que te acompanha, é uma cabeça enquanto você sente o ritmo daquela música. Então, todas as coisas vão se aliando para que isso seja possível. A gente até brincava no set de gravação falando sobre como que cada pessoa dança e como que a gente vai compondo essa dança coletiva, né? Então, acho que tá nesse lugar. Exatamente. E outra coisa também que vocês trazem, que o corpo gordo é um corpo belo, é um corpo saudável, né? E ele tá, então, o videoarte vem para isso também, né? Para tirar essa coisa que o corpo gordo é um corpo que está perecendo, né? E não é isso, né? Eu acho que é exatamente, assim, a coisa de provar que todas as pessoas podem sim dançar, independente de qualquer coisa. Não acho que seja uma guerra ou a gente esteja levantando uma bandeira falando sobre como a definição de um corpo define também a dança. Mas a gente está falando sobre, mais uma vez, a escrevivência de uma pessoa, que sou eu mesma, que dança e que ama dançar e que o corpo não é um impedimento para que essa dança aconteça. Acho que é esse o lugar, assim. É realmente um convite para que as pessoas dancem com a gente. E, Gel, como que foi para você, né, sair, né, do teatro, você tem a formação de atriz, e ir para dentro de um videoarte, experimentar isso também, e tá em locais que também não são um local que é um palco, que é algo, né, que está ali, mas são lugares, são rio, foi água, foi lugares diferentes, experiências diferentes. Gravar em si foi uma experiência muito legal, porque teve isso, como você falou, vários cenários, né, dentro de um mesmo videoarte. E adentrar esse outro espaço, que é o audiovisual, é um caminho muito bacana. Eu acho que para todos os artistas, assim, de teatro. Eu acho que é talvez um caminho natural e as duas coisas vão se completando, porque, né, uma coisa vai ensinando técnicas para outra coisa. Então foi muito tranquilo, assim. Eu tive, obviamente, fazer parte de uma equipe tão deliciosa como é a Georgia, que a gente ainda teve parceria com a Limiar e com a Bora Fazer Filme, com pessoas incríveis. Isso tudo possibilita que a gente possa explorar muito mais esse campo. Então foram gravações, assim, tranquilíssimas, incríveis, em que eu pude contar com todas as pessoas presentes. Sim, é uma equipe que se fez bem presente, né? Uma equipe muito bacana. E você também fez o roteiro e também faz a narração desse videoarte, né? Então, como que foi produzir esse texto, né, para isso? Como que é o seu processo de criação? Você, a partir da dança, como que surge, né, para você as ideias do roteiro? Tá, esse roteiro específico nasceu... ele nasceu primeiro o roteiro. O roteiro ele nasceu a partir de um texto reflexivo. Não tinha uma estrutura de roteiro nem nada do tipo. Com a ajuda, inclusive, da equipe, o Luiz Leite, que é o diretor desse videoarte, me ajudou muito nesse sentido de construir essa estrutura de roteiro, de fazer com que isso viesse para o audiovisual. E a partir disso a gente foi criando outros elementos para que fortalecesse isso, como por exemplo a entrada do coreógrafo, que é o Elton Santos, que é um coreógrafo incrível, 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 e que eu brinco falando que sem ele a coreografia principal do nosso videoarte não existiria, porque ele foi realmente incrível, cedendo tempo, técnica e tudo que ele entende como dança, para que isso chegasse até mim. E respeitando muito esse espaço também, para que a dança que ele ensinou não fosse uma dança dele, e sim que fizesse parte de mim, como se aquilo estivesse saindo do meu próprio corpo. Então, acho que isso é fundamental para um trabalho. Teve um cuidado, né, de Muito. querer passar o que você estava propondo também. Também essa equipe sua, né, pra falar a verdade. Ai, Que coisa deliciosa. boa. E depois, né, o trabalho está em pós-produção, vai estar disponível. Quando que você ainda não tem uma data, né, de estreia? O público tem como ver alguma coisa ou ainda não? Tá O suspenso? público pode acompanhar algumas coisas pelas nossas redes sociais, do A Georgia Filmes, por exemplo, porque ainda está na pós-produção. Nós temos planos de lançar ainda, quem sabe, no mês de junho. Então, provavelmente para esse mês, só que ainda temos esse entrave de data específica. Mas é para logo. É um videoarte levinho,
gostoso de assistir, é curto, então acho que vai ser bem interessante para o público. 5 minutos, né? Em torno de 5 minutos, acho que chega a quase 6. A classificação é livre, então assim é para todos e todas e todos assistirem. Acontece aqui, aqui em Cuiabá, Chapada, vocês gravaram? Nós fizemos gravações aqui em Chapada também, aproveitamos aí um pouco de todos os ambientes que a gente podia, que a gente tinha em mente. Essa foto mesmo foi feita em Chapada. A gente gravar no Rio é uma dificuldade, viu? Mas é isso, o corpo dançou no Rio também. E o gelo, a água gelada. A água tava um gelo, menina, e era cedo, mas é isso, tudo pela arte. Tudo pela... Mas olha, gente, quem foi lá assistir a estreia de Lírios teve um gostinho já desse videoarte e eu, assim, saí muito, muito emocionada com o que eu vi. Acredito que vocês aí de casa vão gostar muito. E aguardem, já sigam aí o A Georgia Filmes no Instagram e logo, logo já vai estar soltando aí quando sai o videoarte e tá assim, lindíssimo, vale muito a pena. Depois vou pedir autorização, quem sabe, pra gente passar aqui no Cultura Livre. Por favor, vamos já falar com a produção, com a Fanaia, que ela vai liberar isso, esse acesso, não vai, Fanaia? Já liberar pra gente também divulgar aqui. Gel, falando, né, também em teatro, que é aí a sua casa, né, da onde você veio. Há um ano atrás, que você estreia no Dia do Trabalhador, né, o Currículo Vital, que traz, né, a questão do trabalho para o espetáculo teatral. E o seu primeiro trabalho também como diretora de teatro. Não que você nunca tenha dirigido. Aqui, né, gente? No óbvio. Mas, assim, sempre a gente viu que você dramaturga, diretora, atriz, uma multiartista mesmo, consegue ter a sensibilidade de passar e fluir entre esses lugares, que é muito difícil isso também. É muito difícil conseguir fluir por isso, do jeito que você faz, com carinho, com leveza. E aí você traz o seu primeiro trabalho, o Currículo Vital, que foi sucesso, casa cheia, quem assistiu, quem viveu, viu, porque, gente, foi realmente assim, de tirar o fôlego com o ator que é o Lucas, que também foi incrível. Acho que foi uma parceria muito boa de vocês dois ali. A gente via isso, a entrega dele, a confiança dele também no seu trabalho, e você também confiando no trabalho dele. O resultado não podia ser outro, né, do que a gente viu de Currículo Vital. E agora ele volta repaginado, com novidades, num novo lugar. Então conta aí pra gente um pouquinho sobre esse desejo, né, de fazer a segunda temporada e também dessas propostas novas que surgem também com a segunda temporada. Bom, o Currículo Vital volta para uma segunda temporada. E a primeira temporada nós foi muito calorosa, né? Uma recepção muito calorosa das pessoas. E o desejo de continuar a peça era muito comum, minha e do Lucas, né? Lucas, que é um ator incrível, entregue, sempre pronto. E nós decidimos topar fazer de novo uma segunda temporada. A segunda temporada, ela ganha novos olhares, assim. Eu acho que isso é muito interessante porque a gente pensa na arte como uma arte viva, né? E a peça, ela tem disso. Por mais que seja um texto dramático, que tem uma estrutura pronta, porém algumas coisas podem ser atualizadas porque a peça é um objeto vivo, né? Então, nós trouxemos esse novo olhar, nós trazemos também para essa temporada nova cenografia, novos figurinos, uma nova encenação, até porque o espaço em que a gente escolheu para essa segunda temporada, ele dita muito pra gente essas novas encenações. Porque a ideia inicial do projeto era sair do eixo de teatros, a apresentação comum em um teatro, né? Até porque, para aproximar as pessoas da nossa peça e chegar com ela em outros lugares. Então, a primeira temporada foi feita na Casa Cuiabana e essa segunda temporada será feita na Dufimate, que é também uma associação de docentes e um local de trabalho, né? Muita coisa vem sendo resolvida nesse espaço.
E fazer uma peça que fala sobre trabalho num espaço desse também é muito potente pra gente, né? Exatamente. E, Gel, o que, o que a gente. Ela fala também sobre a insalubridade do trabalho, a saúde mental, e continua ainda com essa temática. O que ela traz de novidade? O que o público vai ver de novo? Além de, claro, né, a gente viu, eu já vi aqui que o cenário é a Jane Klitz, então a gente já Sim. espera algo muito grandioso. Sim, Jane tá com a gente, tem uma equipe deliciosa também. E vem. O assunto continua o mesmo, a gente ainda tá falando sobre a precarização do trabalho. Nunca se falou tanto sobre isso, a gente tá falando agora sobre a escala 6x1, do quanto isso é importante que seja findado, para as pessoas terem mínimos de saúde mental. Então a peça continua forte nesse sentido, assim, atualíssima, porque a gente está falando o tempo todo sobre isso e tá todo mundo adoecendo aos poucos. Então a peça talvez aumente um pouco a chave desse lugar, assim. Aumente essa lupa. Sim. Imagina, né? A gente fala da 6x1 para o homem, mas e a mãe, a mulher, que tem a jornada até às vezes Jornadas duplas, aham. exato, Às vezes, e a mãe que está mais. amamentando, que tem que trabalhar e passa a noite inteira amamentando a criança e depois tem que ir para o trabalho. Então, Como assim, se nada tivesse como se nada acontecido. tivesse dormido a noite inteira, tudo bem, né? Então, assim, o trabalho, ele nunca teve nesse lugar em voga também. Eu acho que isso é muito importante também questionar. E o Currículo Vital faz isso muito bem. Além das novidades, né, de cenário, figurino, vai ser na Dufemate. Já tem data? Como que a gente Já vai... temos data, sim. Vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais também. Lá no nosso Instagram oficial da peça, a gente costuma postar tudinho. Companhia Vital, Companhia Vital, isso mesmo, @Companhia Vital. E nós voltamos no dia 13 e 14 de junho no Espaço Adufimate, às 19 horas, na sexta e no sábado, que é dia 14, às 16h30. Ainda estamos vendo a possibilidade de uma sessão extra em um dos 2 dias, mas aí é segredo que a gente só vai contar para vocês de casa. Gente, da outra vez os ingressos esgotaram assim rapidamente. Sim. Os ingressos já estão liberados? Ainda não, mas provavelmente entre hoje e amanhã a gente já vai conseguir liberar para vocês conseguirem o ingresso aí para esse nosso processo seletivo. E a ficha técnica, então, direção e dramaturgia é a Giovana Rodrigues. E Gel, quando você quis falar de trabalho, né, na sua dramaturgia, você também estava vivendo muito esse peso dessa jornada 6x1, de tudo isso? Então é uma coisa que estava te pegando ali também? Também, né? O texto, ele é feito por mim, com provocações do Lucas também. Então, nós estávamos vivendo um momento de trabalhos intensos, assim, de realmente um corpo cansado, né? Um corpo pedindo por esse lugar de descanso e vindo também de famílias que, né, é um ciclo, né? O trabalho, ele é um ciclo. Então, nós vimos as nossas mães muitas vezes trabalhando sem parar em jornadas duplas e triplas, nossos pais. Então, o trabalho, ele é um ciclo nesse sentido, onde você só é alguma coisa através desse trabalho. Quando você perde a sua mão de obra, você já não é mais nada, né? O envelhecimento é isso. Quando você conhece uma pessoa, você pergunta, mas você trabalha com o quê, Exato, né? é o trabalho que geralmente puxa aquela pessoa socialmente. Então, a peça, ela vem desse lugar, assim, dessas reflexões. Então, direção e dramaturgia Giovana Rodrigues, atuação é o Lucas Visan, assistente de direção André Feori, produção executiva Manuel Vieira, produção Paula Dias, assistente de produção Scarlett Silva, cenário Jane Klitzen, sonoplastia Elizabeth Reis, iluminação Beto, Libra Jane Patrícia, design gráfico Felipe Klein, web design Gabriel Pires. Que equipe, né? Ai, uma equipe deliciosa. Fotografia Jéssica Greco, web design Gabriel Pires, eu falei, videomake Rudolf. Locução Malu Molina e edição de som Yuri Kopak. Isso, tá uma delícia, assim, é uma equipe muito enxuta, onde todo mundo traz o olhar artístico com muita força, assim, acho que isso é o principal.
Quando a gente pensa em uma equipe técnica, né, não é só a execução daquilo, mas o pensamento artístico para isso, para que isso aconteça. Então, é lindo ver o trabalho de Beto, por exemplo, na iluminação, pensando essa iluminação de um jeito que componha com o som, que componha com uma das roupas que a Jane fez, com o cenário que a Jane fez também. Então, é tudo muito coeso nesse sentido e delicioso de se trabalhar. O uso da inteligência artificial nessa temporada também é uma coisa muito interessante, né? Também estamos vivendo aí uma ascensão dessas IAs e como que isso influencia no nosso cotidiano. E no trabalho, principalmente. E aí a gente traz isso para nossa peça de uma maneira controlada, talvez, eu vou dizer assim, porque não é bem uma inteligência artificial, é a gente mesmo fazendo essa paródia sobre essa inteligência artificial que está dominando todo lugar. Que legal, interessante também, porque isso também é uma coisa que a gente já era acelerado, aí eles colocam uma inteligência artificial para a gente ficar mais acelerado ainda. Exato. Então, assim, acredito que você aí de casa vai se surpreender. Eu já tô, assim, curiosíssima pela essa segunda temporada, porque, claro, estive presente na primeira e com certeza vou assistir a segunda. Por favor. Porque não dá para perder mesmo. E, assim, Gel, parabéns pelo trabalho que você desenvolveu como diretora. Tá incrível o trabalho e a gente vê você, a sua assinatura, a gente consegue enxergar o seu olhar sobre todas as coisas lá e isso é muito interessante, sabe? Inclusive, precisamos ter mais espetáculos, mais coisas, porque realmente eu acho que você falou que queria atuar, mas você é muito boa na direção e eu acho que é um lugar que você, assim, é seu, né? É seu. Obrigada. Nessa temporada também tem um apoio muito interessante, que é o olhar da minha assistência de direção, né, que é o André. O André é um amigo queridíssimo de longa data, já atuamos juntos, né? E ter ele com esse olhar também, comigo, me traz essa nova perspectiva. Então, dirigir nessa segunda temporada talvez esteja mais divertido, né? Eu estou tentando aí encontrar diversão desse outro lugar, porque até então, na primeira temporada, eu fiquei talvez muito tensa, né? Eu dirigi de uma maneira muito tensa. E nessa segunda vez eu venho para me divertir mesmo, para trazer o meu olhar de uma maneira mais leve. Gente, é isso. Convidamos todos vocês para estar lá na do FEMAT. Fica lá dentro da UFMT. Logo, logo, vocês vai estar liberando os ingressos do Currículo Vital, a sua seleção. Você pode ser selecionado para esse trabalho. Então, é só clicar no link, preencher o seu cadastro e ser selecionado. Então, sigam aí Companhia Vital no Instagram, que lá você vai ter todas as informações, esse Instagram que vocês estão vendo aí, ó. Aí você já vê um pouquinho, tira um gostinho, aí tem muita fotografia do espetáculo, tem muita coisa que aconteceu na primeira temporada. Não se prenda, porque eu já vi que tudo pode acontecer. Tudo pode. É uma seleção de emprego, gente. Vocês têm que se preparar para que isso aconteça. Então, já vão aquecendo o currículo de vocês e se preparando para essa oportunidade que é única. Exatamente. São 2 dias de trabalho, dia 13 e 14 de junho, na do FEMAT, que é a Associação dos Docentes da UFMT. E na sexta-feira, às 19 horas e no sábado, às 18h30. Já estamos aguardando a sessão extra, porque eu tenho certeza que vai precisar. Vem aí. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, Gel, por vir aqui novamente conversar com a gente, falar do seu trabalho. Muito importante mesmo. A gente está sempre conectado com o público, né? Eles conseguirem entender um pouquinho como que é esses bastidores aí. E também tá lá junto com a gente para assistir aí o Currículo Vital. Eu que agradeço. É sempre muito bom ter um espaço para a gente falar, né, com o nosso público e trocar entre a gente também o nosso fazer artístico e como isso é importante, não só por falar de arte, mas por trazer novos olhares, né, para a cidade, para o nosso fazer artístico cuiabano. Então, obrigada. É isso, gente. Fiquem com Cultura Livre. No próximo bloco tem mais. Até logo.